Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos assistem aqui no canal do YouTube. Eu quero desejar as boas-vindas. Já se inscreve no canal, deixe seu like aqui. Afinal, esse conteúdo é gratuito e de alta qualidade, tá? Até porque nesses estudos que nós passamos, tem muita gente lucrando. Pessoal, eu vou começar aqui com o Dow Jones, o S30, tá? Nós pegamos essa linda operação aqui nesse order block validado em time frames mais menores, né? O preço ele perde aqui uma boa referência de topo, ele volta para fazer eh, a entrada por confirmação, usando todas essas pessoas aqui como liquidez. Afinal, quantas pessoas estariam compradas aqui para vender aqui nessa região? Muitas. E o que que o preço faz? Ele vem aqui, captura a liquidez de todas essas pessoas e depois sobe. Isso eu falei no nosso grupo de estudos gratuitos do Discord, tá bom? E aqui, até mesmo no YouTube ontem, se você ver essa análise, se você ver o vídeo de ontem, vai estar lá um pouquinho sobre o S30, tá? Então, foi muito lindo. O que que eu tenho para amanhã? Amanhã a gente vai ter que ficar de olho, né, pessoal? Tem muita notícia importante. Aí vai ter muita volatilidade. Eu tenho que esperar ele ganhar essa região aqui, ó, para poder pensar em fazer uma entrada de confirmação aí com as notícias, tá? Então, amanhã eu não faço absolutamente nada aqui, só vou deixar essa região aqui como de buy side liquidity, tá? Vai ter muita gente comprando topo aqui, vai ter muito dinheiro sendo aprisionado aqui nessa região, tá? Muito dinheiro sendo aprisionado nessa região. A mesma coisa aqui no S&P. Cara, foi muito lindo, lindo demais. Muita gente comprando aqui essas regiões e ele vem capturar toda essa liquidez, tá? Era uma piscina de liquidez que tinha aqui, ó. Liquidity Pool. Então ele pega, captura a liquidez e. Só que aqui não executou a nossa ordem, né? Não executou a nossa ordem porque a nossa entrada é aqui nos 50% do order block. Mas o racional, ele foi todo feito e analisado de forma correta. Foi lindo demais. Aqui o HK50 também, uma entrada linda ali ontem, no dia 8, ó, 10h45 da noite. Entrada maravilhosa. É outra grana ali que poderiam ter feito, ó. Uma entrada de 5 para um aqui, ó. Foi take, papai, tá? O que que eu espero aqui do HK50? Se eu coloco ele no time frame de 4 horas, ele ainda tá nessa referência vendedora, ó. Movimento de impulsão e movimento de mitigação, tá? Ele veio aqui, fez o sweep de liquidez nessa região, na verdade nem teve um sweep, né? Ele testou essa região e provavelmente voltará a cair, tá bom? Continuando ali a sua pernada de impulsão. Mas o que que eu vejo aqui? Eu vou tirar até o seu order block, a mesma coisa ali do mercado americano. Eu tenho uma região aqui de buy side liquidity. Então, muita gente vai querer comprar topo nessa região e vão ficar aprisionados, possivelmente, tá bom? O ouro, pessoal, o ouro tá fazendo aqui rally base rally. Se eu vou pegar ele num time frame menor, eu estou trabalhando essas estruturas. Ele está mitigando do ponto menos líquido para o ponto mais líquido. Mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho essa base, eu tenho esse fair value gap, tá? E eu tenho também esse order block aqui. O grande problema em operar o ouro aqui no time frame menor é com a notícia, ele pode vir capturar essa liquidez aqui de baixo, tá? Então, na minha humilde opinião, o ouro ele não está no preço justo e está ali sobrecomprado, tá?
está sobrecomprado aqui na região. Ó, então, o que que eu tenho que ficar atento, tá? Se eu fosse procurar uma região de entrada no ouro, eu focaria nessa região aqui, eu focaria nessa região aqui, principalmente com a notícia, tá? Focaria nessas regiões aqui, as minhas entradas. Qual é a ideia aqui do ouro, tá? Ele precisa perder essa região, é um ponto importante aqui do gráfico, tá? Então, o que que ele precisa fazer, ó, para depois subir? Talvez com a notícia aí ele faça essa movimentação. Nosso euro-dólar, lindo demais aqui nessas regiões, principalmente para amanhã. Se eu botar aqui no time frame de 4 horas, eu tenho essas três regiões. Por quê? Arthur, ele não veio aqui, mitigou e não formou essa nova referência? Sim, ele formou essa nova referência, tá? O que que você pode esperar? Vou colocar eles até em cores diferentes, que os meus alunos já sabem que eu tenho aqui possivelmente duas entradas só aqui com fator de lucro ali em 0,15, tá? Uma entrada no position size 0,15, 0,20. E meus alunos sabem do que eu estou falando, então seria mais ou menos aqui essas entradas que eu teria para amanhã aí no euro dólar. No GBP, eu vejo claramente essas entradas, porque se eu considerar que aqui ele quebra o choque, tá, do movimento, ó, ele quebra o choque e aqui ele rompe o BOS para voltar a subir, tá? Eu tenho essa referência principal já aqui, tá? Então fiquem atentos para todos esses pontos de interesse aqui amanhã. É, bora ver o Bitcoin? Como eu havia falado para vocês ontem, também é só ir lá, o Bitcoin está mitigando. Nada mais é, os compradores de topo ficaram aprisionados. Então, quem compra aí rompimento, tá? Já está pegando, passando um bom calor aí. A gente sabia que ele quebrou uma estrutura aqui, ele quebrando uma estrutura, ele tem as minhas regiões de prêmio de desconto. Tendo as minhas regiões de prêmio de desconto, são essas as compras aqui que eu vou esperar aqui no Bitcoin. E se você quiser que eu analise alguma outra moeda, é só falar aqui, deixar nos comentários, que nos próximos vídeos eu vou analisar. Ou então entra lá no grupo do Discord e comenta lá a moeda que você quer que eu analise, que eu faço um estudo dela, tá bom? Ó, aqui, que lindo aqui o nosso estudo. Ele ganha aqui essa região, ele ganhando a região, olha, ele me dá uma nova referência, ele me dando uma nova referência, eu tenho o Fair Value Gap aqui, tá? Eu tenho esse Order Block aqui, tá? Se eu for querer refinar minhas entradas aqui no time frame menor, eu posso fazer isso, sem problema nenhuma, tá? E posso botar mais uma entrada aqui. Então, é isso que eu vou ter aqui no mercado brasileiro. Porque o preço ele precisa ser transportado do ponto A para o ponto B para depois ele continuar ali as pernadas de alta dele. Vamos ver o dólar? O dólar aqui a gente pega um stop na data de hoje.
Ele ainda não perdeu a referência principal dele, tá bom? Eu ainda estou trabalhando com ele aqui nessa região, tá? De compras. O dólar, na minha opinião, ele ainda é comprador com esses três pontos aqui de interesse. Tem muita liquidez aqui, é aprisionada e tem muito espaço para o dólar mitigar mais ainda, mitigando para ele voltar a subir. Então é isso, pessoal. Análise do mercado, tanto de Forex quanto de índices americanos, quanto de mercado brasileiro. Qualquer coisa, manda mensagem. Tchau, tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.